Fala pessoal, professor Gleidson aqui. Vamos agora corrigir junto com você, meu aluno, a prova de matemática aplicada hoje em Croatá, tá bom? Uma prova da banca Legatos. No geral, no contexto geral, eu não analisaria como uma prova do nível fácil, até porque é óbvio, né, que questões de concurso de nível superior, a banca realmente estica um pouco o nível. Então, no geral, na minha opinião, uma prova do nível bom, uma prova difícil, certo? Quem conseguiu fazer aí 4 questões das 5 vai pontuar bacana mesmo, beleza? Vamos lá, são 5 questões de matemática, tá bom? Matemática e RLM. Bora lá. Inicialmente, questão 11. Questão 11. Vou ajustar aqui o quadro. Questão 11. Diz o seguinte, ó. Questão 11 é o seguinte. Observe a sequência. Ele dá a seguinte sequência. Ó. X, índice N, igual. Aí ele dá 1, 2, 4. Depois, 1, 2, 4. 1, e daí sucessivamente. Tá aí tranquilo. Aí ele fala o seguinte, ó, onde N pertence aos naturais. Quer dizer o quê? N é natural. Beleza. Qual é o valor de... Olha aí, ele quer o valor de x1 mais x2 mais x3 até x 2026. Professor, quem viu a revisão pegou esse bizuzinho aí. Qual é o bizu? É uma questão de sequências de números. E nesse tipo de questão, o primeiro passo é observar qual a sequência repetida. Qual a sequência? Se você observar, tá aqui a sequência, ó. 1, 2, 4. A sequência é essa. 1, 2, 4. Depois, 1, 2, 4. E daí sucessivamente. Então, passo inicial, você vai observar quanto é, como ele pediu soma, quanto é a soma de todos os termos. Então, eu vou ter aqui ó, a soma em cada sequência, em cada parte, cada bloco, vamos colocar assim, ó, cada bloco vai ter 1, mais 2, mais 4. Somando isso aí dá 1 e mais 1, 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 4, 10. Quer dizer o quê? Em cada bloco a soma é 10. Pessoal, beleza? Eu tenho agora que saber quantos blocos tem ao todo. O que eu vou fazer então? Você conta quantos termos tem em cada bloco e olha, ele quer até o 2026, não é isso? Ó? Aqui, ó, 2026. Então, tu vai pegar o 2026 e vai dividir por quem? Pela quantidade de termos em cada bloco. Bora dividir, ó, 2026 dividido por 5, porque em cada bloco tem exatos 5 termos. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20, 0. Baixo 2. Como esse 2 não dá por 5, então eu baixo 6. E aqui eu adiciono 1, 0. 26 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Para 26, falta 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa sequência, esse bloco, ele repetiu 405 vezes e mais um número. Show, professor? Só que é o seguinte, ele não pediu a soma. Nós observamos que a soma de cada bloco equivale a 10. Está aqui, ó, 10. Cada blocozinho equivale a 10. Aqui, ó, 10. Show. Quantos blocos foram ao todo? 405. Então, agora é só multiplicar. 405 vezes 10. Se eu vou multiplicar por 10, é só colocar o numeral e à frente dele o 0. Então, fica 4.050. Item correto, letra B. Errado. Cuidado. Por que cuidado? Porque aqui restou um número. E nessa sequência, quem é o primeiro número? O número 1. Então, eu vou somar 4.050 mais 1. 4.051. Então, na questão 11, na verdade, item correto, letra C. Letra C, beleza? Vamos para 12. A 12 fala o seguinte, ó. Sejam P, Q e R proposições lógicas. Julgue os itens abaixo. Primeiro item, ele diz assim, ó. P se então Q e Q se então R é a mesma coisa, é igual a P se então R. Professor, isso é... Ficou espaço aqui, menorzinho um pouquinho.
Professor, essa questão aí é certa ou errada? Certinha. Esse tópico aí é questão 1 certinho. Por quê? O que é isso aí? Nós chamamos em RLM de silogismo lógico. Olha, eu tenho o seguinte, ó. Se o primeiro... Espera aí. Se P, então Q... Olha, ó. Se P... Diminuir aqui o tamanho. No ao vivo tem essas coisas, né? Vamos lá. Se P, então R... Se P, então R, quer dizer o quê? Que se acontece o P, então R. Se P, então R. E se Q, então R, nós podemos, através do silogismo, dizer o quê? Dizer que se a primeira aqui, ó, P, então Q e Q, então R, eu posso automaticamente tirar daí esse Q da primeira e da segunda e dizer que é verdade que P, então R. Então, a primeira afirmação é o quê? Verdadeira. Beleza? Então, ó, tranquilinho aí. A segunda tem assim, ó. P, se então vou tirar aqui o espaço. Aqui, ó. P, se então Q. Esse símbolo que vai e vem é para dizer que é equivalente. É equivalente a quem? Quem viu nossa revisão vai entender, vai lembrar. A equivalência do se então. Ó, qual é o bizu? Neymar. E o que é esse Neymar, professor? É o nega ou mantém. Olha aqui, ó. Corta o pezinho aqui, o pauzinho, ó. E ficou o que aqui, ó? Nega ou mantém. Nega quem? Nega a primeira. Ou, ó, o símbolozinho aqui para cima. Ou mantém. Mantém quem? Mantém a segunda. Então, ó. Eu posso então dizer que a 2 também é verdadeira, por quê? Porque na regrazinha do Neymar de negação, nega a primeira e ou mantém a segunda. Neymar, nega ou mantém. Então a 2 está o quê? Verdadeira. Tópico 3, ele fala o seguinte, tópico 3, ó. Ele fala que a negação de P, se então Q, é igual a quem? Vamos lá. Quando eu falo de negação, a negação do se então, qual é o bizu? A negação do se então, eu lembro de quem? Do mané. Olha aí, ó. Mané. Ma e né. E o que é esse ma e né? Mantém e nega. Mantém e nega. Mantém quem? Mantém a primeira e nega. Nega quem? Nega a segunda. Na questão 3, negou a segunda? Não negou. Então a 3 está o quê? A 3 está falsa. Então, ó, verdadeira a primeira, V a segunda e F a terceira. Qual o item correto na questão? Letra A. Questão 12, letra A. Beleza? Vamos para 13. 13, ó. 13. Daqui lá da foto. 13 do seguinte, ó. Professor, vamos para 13. Vamos lá. Se o número é múltiplo de 6, então ele é par. Olha a afirmação, ó. Se é múltiplo de 6, então é par. Professor, o que é isso? É uma afirmação no condicional. Condicional é o famoso se então. Então nós temos aí 4 tópicos, 4 afirmações diferentes. A primeira diz assim, ó. A recíproca de P é... Professor, o que é recíproca? É falar a mesma coisa, praticamente. Ó, ele vai dizer o seguinte, ó. Se um número é par, então ele é múltiplo de 6. Como é que eu posso dizer que isso é recíproco? Ó, se ele é múltiplo de 6, então é par. Se o 6 for par, ou se o 12 for par, é múltiplo de 6. Se o 20 for par, é múltiplo de 6. Confere? Ó, presta atenção. Se ele fala o seguinte, ó. A recíproca de se o número é par, então ele é múltiplo de 6. A afirmação é a seguinte: se é múltiplo de 6, então ele é par. Ora, se ele é par, então é múltiplo de quem? De 6. Ela é só o quê? Só a inversão. Ela é chamada de recíproca. Só a inversão. Tá correto? Tá correto. Quando você inverte, ela torna-se o quê? Torna-se a recíproca. Detalhe, que a recíproca é uma coisa e a equivalência é outra. A recíproca não é a mesma coisa que a equivalência. A recíproca é trocar quem? Trocar as posições, sem negar nada, sem inverter nada de papel, beleza? É só você inverter. Show de bola? A 2 é o seguinte, ó, afirmação 2, ó.
A 2 fala o seguinte, ó. A contrária. Professor, o que é a contrária? A contrária é você dizer a mesma frase negando as duas partes. E eu repito novamente, a contrária não é equivalência. A contrária não é equivalência, beleza? Ela é o quê? Ela é o valor contrário, não é a equivalência. Show de bola? Beleza, vamos lá então. Eu falo o seguinte, ó. A contrária de se um número é múltiplo de 6, então ele é par. Quem é sua contrária? Se não é múltiplo de 6, então ele não é par. Óbvio, então a 2 está o quê? Também verdadeira. Repito, a contrária é só você negar as duas partes sem trocar as posições, sem inverter as posições. Beleza? Afirmação 3. Afirmação 3 diz o seguinte, ó. 3 e a quarta. A 3 fala o seguinte, ó. A contrapositiva. Professor, o que é a contrapositiva? É a equivalência inicial do se então. Na contrapositiva, você vai inverter as posições, ó. Inverter as posições e aí sim você vai negar. A contrapositiva, ela já é um exemplo de equivalência. Então, quem seria a contrapositiva? Seria assim, ó. Se não é par, então não é múltiplo de 6. Olha a afirmação. Se é múltiplo de 6, então é par. Na contrapositiva, inverte e nega. Se não é par, então não é múltiplo de 6. A frase está o quê? Se não é um número par, então não é múltiplo de 6. Então, a 3 também está o quê? Verdadeira. Então, ó, a 1 é verdadeira, a 2 também, a 3 também. A 3 também. Então, nós sabemos que a 1, 2 e 3 são verdadeiras. Show? Beleza, professor? Tranquilo. A 4 fala o seguinte, ó. A contradição. Opa, contradição é a mesma coisa que a negação. Olha o bizu. A contradição é a negação. Ele fala assim, ó. Um número é múltiplo de 6 e não é par. Professor, a negação do se então. O senhor acabou de falar no item anterior que é o mané, não é isso? Ó, mané. A negação é o man e né. Mantém e nega. Olha aí, ó. A negação, mané, mantém e nega. Mantém a primeira. Quem é a primeira? Um número é múltiplo de 6. Olha aí, a primeira é essa. Mantém e nega. Mantém, eu vou para cá. Mantém e nega. E, ó, e, que é da própria forma, e nega quem? Nega a segunda. Quem é a segunda? Um número é par, então ele é par. A negação, ele não é par. E não é par. Então, nesse caso, ela diz o seguinte, a afirmação, um número é múltiplo de 6 e não é par. Tá correto? Também está corretinho. Corretinho. Então, neste caso aí, temos que os 4 itens estão corretas. Item correto na questão 13, letra E. Letra E. Então, na questão 13, o item correto é a letra E. Letra E, beleza? Vamos para 14, ó. 14 fala o seguinte, ó. 14 diz o seguinte. Um capital é aplicado sobre o mesmo período em duas modalidades diferentes. Juros simples e juros compostos. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte. Na aplicação A, juros simples, a taxa de 2% ao mês. Na aplicação B, juros compostos, a taxa de 1,8% ao mês. Perfeito. Após certo tempo, os juros obtidos serão iguais. Professor, o que é esses juros iguais? O juros de A vai ser igual aos juros de B. Beleza? Independente do sistema de capitalização. Qual é a equação que relaciona o tempo das duas? Bora lá. Os juros de A, juros simples, CIT sobre 100. O que é isso, professor? Capital vezes taxa vezes tempo. Então, juros de A vai ser assim, ó. Juros de A vai ser capital 15 mil vezes a taxa 2 sobre 100 vezes o tempo. Beleza? Então, o capital, os juros de A, que é juros simples, vou colocar aqui, ó, na frente. Os juros de A vai ser assim, ó. Vai ser 15 mil vezes 0,02 vezes T. Aí, então, é os juros de A. Esse é o juros de A. Ficou muito sem espaço aqui, deixa eu melhorar um pouquinho. Aqui embaixo mesmo. Ó. Os juros de A. Os juros de A
juros simples vai ser 15.000. 2% é 2 sobre 100, dividindo dá 0,02. Então, eu vou ter 0,02 vezes T. Essa é a equação para os juros de A. Juros simples. Beleza. Juros de B, ó, juros compostos, juros de B, a formulazinha. O montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Professor, nesse caso, então, a questão diz se o capital for o mesmo, mas a taxa foi 1,8. Diferente, confere? Confere, vai ficar assim, ó. Juros de B vai ser, no caso, ele quer o montante, na verdade, é isso, ó, montante. Ah, antes disso, o que é o montante? Eu posso dizer que esse montante, ele é quem? Ele é o capital menos quem? Menos os juros. O montante, ele é a soma de quem? Do capital menos os juros. Só que ele não quer o montante, ele quer o capital, não é assim? Ele quer os juros. Então eu posso falar o seguinte, ó, eu posso dizer então que os juros, ele vai ser quem? Ele vai ser o montante menos o capital. Por que isso? Porque a questão pediu para trabalhar as duas em função dos juros. As duas situações. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar o seguinte, então. Os juros, né, de B vai ser igual a quem? O montante, ó. Capital vezes 1 mais I elevado a T menos o Czinho, que é o próprio capital. Professor, entendi. Nesse caso, eu vou até abaixar aqui a página, tá bom? Nesse caso aqui, o que acontece? Ó? Eu posso colocar em evidência. Como assim? Eu teria isso, ó, dividindo em função de C. Ficaria assim, ó, os juros de B, que é os juros do composto, vai ser o capital vezes 1 mais I elevado a tempo menos 1. Por que menos 1, professor? Porque colocando em evidência, eu vou ter apenas um capitalzinho, uma vez só, para não estar repetindo várias vezes. Então, só que ele fala que os dois são iguais. Ah, isso aqui em numerais, em termos de números. Os juros de B vai ser 15.000 vezes 1. A taxa dos juros compostos para B foi 0,018 elevado a tempo menos 1. Professor, de onde foi esse 0,018? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 1,8%. 1,8%, ó, 1,8 sobre 100. Passa para cá uma casa, vem um zero. Ficou 18 sobre 1.000. Como 18 não dá por 1.000, eu boto um zero e uma vírgula. Boto um zero e um zero. 1.800 dividido por 1.000, 18. Então, eu vou ter 0,018. Beleza? Por esse motivo que está esse valorzinho aí. Show? Professor, tranquilo. Então, eu posso dizer que, no geral, eu vou ter que os juros de B vai ser 15.000 vezes 1,018 elevado a T menos 1. Confere? Confere. Então, eu já encontrei qual a relação, qual a expressão para os juros de A e juros de B. Só que ele fala que em certo momento eles são iguais. Então, para serem iguais, os juros de A tem que ser igual aos juros de B, para serem iguais. E quem é os juros de A? Está aqui, ó, os juros de A, ó. 15.000 vezes 0,02 vezes T. Então, vai ficar assim, ó. 15.000 vezes 0,02 vezes T é igual aos juros de B. 15.000 vezes 1,018 elevado a T menos 1. Não tem essa opção? Tem. Se você simplificar, dividir tudo por 15.000, ó. Esse por 15.000 e esse por 15.000, ó. 15.000. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou conseguir cancelar 15.000 em cima e 15.000 embaixo. Sobrou 0,02T igual, olha aqui, ó, 15.000 em cima, 15.000 embaixo. Sobrou quem? 1,018 elevado a T menos 1. Item correto na questão? Letra D. Questão 14, letra D. Era uma questão fácil? Não. Era não. De verdade, não. Beleza? Questão 14 resolvida. Questão 15. Questão 15, vamos lá, questão 15 para a gente encerrar a nossa correçãozinha. Questão 15 fala o seguinte, ó. Uma questão de análise combinatória. Bora lá. Uma empresa vai selecionar 3 colaboradores dentre 10. Professor, lembra da revisão que assistiu? Tem pódio? Não. Tem disputa? Não. Tem cargos diferentes? Não. Opa, se não tem nada disso aí, então vai ser o quê? Combinação. Combinação de quem, professor? Combinação de 10 para
3. Vai ficar quanto? Ó? 10 fatorial sobre 3 fatorial de 10 menos 3. Então, combinação de 10 para 3 vai ser igual 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parou em 7 por quê? Porque quando eu subtrair 10 menos 3, vai dar quanto? Ó? 7. Então, eu vou poder cancelar esse 7 com esse 7. Por isso que eu parei no 7, beleza? E aqui, ó, é 3 vezes 2. Simplificando aqui, ó, simplificando. 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá 4. Restou quem? Restou a combinação de 10 para 3 é igual a 10 vezes 3 vezes 4. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Item correto? Letra D. Errado. Errado por quê, professor? Porque a questão ainda deu um plus a mais. Ela diz assim, ó. Mas nessa equipe, desses colaboradores, tem duas pessoas, Ana e José. E eles não podem ficar juntos. Olha a situação, olha como a questão foi capciosa. Ana e José separados. Ana e José separados. Professor, como é que eu calculo isso? Não tem como. Diretamente não. Vai fazer o que então? Eu vou ter que calcular quantas chances são para os dois ficarem juntos. Olha o macete. Quantas chances para os dois ficarem juntos? Então, ó, Ana e José juntos. Junto vai ser assim, ó, combinação. Era para ser de 10 pessoas para escolher 3. Mas se eu quero a Ana e o José juntos, então eu presumo que já escolhi 2. Então eu não tenho mais 10. Se eu já escolhi 2, eu tenho apenas 8. Era para escolher 3. Mas se eu já escolhi 2, que é Ana e José, falta quantas pessoas? Somente 1. Então eu tenho combinação de 8 para 1. Qualquer combinação de qualquer número com 1, a resposta é o próprio número. Ou seja, eu vou ter então 8 possibilidades em que Ana e José fiquem o quê? Fiquem juntos. A questão não perguntou isso. Ela perguntou quantas chances deles ficarem o quê? Separados. Ora, se o total foi 120 e eles juntos deu 8, então se eu diminuir 120 menos 8, eu vou achar exatamente 112. Ou seja, a quantidade de opções em que eles vão ficar separados é 112, letra B, beleza? Pessoal, eu quero aprender mais matemática de maneira prática, rápida e objetiva. No meu Instagram tem lá um curso de matemática focado na banca Legatus, Consulpan, Cetred, concursos de prefeitura. Um curso totalmente já disponível, gravado com PDF e videoaula. Além disso, eu estou ainda atualizando semanalmente as questões lá para questões 2024, 25 e 26. Então, se quer aprender matemática de maneira prática, rápida e objetiva, vem comigo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.